Estamos de volta para a nossa quinta aula dentro do curso de Direito Penal Atual. Eu sou o professor Alexandre Salim e estou convidando você a que juntos façamos esta jornada sobre temas instigantes, alguns polêmicos, dentro do direito penal. É com muito prazer que estão aqui conosco a Marta, o Joseleno e o Anderson, que fazem parte da gerência de ensino da Administração Prisional de Goiás. Então, novamente, muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. O que nós vimos até agora? Na nossa primeira aula, nós vimos a tese garantista de Luigi Ferraioli. Nós vimos na aula 2 a questão da pecha de inconstitucionalidade, que muitos dizem recai sobre as normas cegas ou normas penais em branco. Na nossa aula 3, nós vimos o direito penal do inimigo, a terceira velocidade do direito penal. E na nossa aula 4, nós vimos a quarta velocidade, o direito penal de quarta velocidade ou o neopunitivismo, aquele aplicado a determinadas pessoas que já ostentaram a função de chefes de Estado e, como tal, violaram gravemente tratados internacionais de proteção a direitos humanos. Como sempre, eu lembro a você que, no caso de dúvidas, por favor, escreva para saberdireito@stf.jus.br, identifique o tema, identifique o professor, nós estaremos aqui contentes, satisfeitos em responder à sua indagação, ok? O que eu quero ver com você agora? Você já ouviu falar do funcionalismo reducionista ou contencionista? E da tese chamada tipicidade conglobante? Bom, nós estamos aqui falando de Zaffaroni. Então, antes de mais nada, eu quero que você anote o nome do mestre aí, do juiz filósofo, do penalista argentino Eugênio Raul Zaffaroni. Nós vimos que há teses pós-finalistas. Então, o direito penal não se esgota no finalismo, como sustentam alguns. Pelo contrário, o finalismo ele é a ponto de partida hoje. Nós precisamos trabalhar com as teses pós-finalistas, em especial com as funcionalistas. Nós vimos que há um funcionalismo moderado, até a tese de Klaus Roxin. Funcionalismo por quê? Qual é a função do direito penal? Bom, é regrar a vida em sociedade. Vimos que há um funcionalismo radical, normativista, de Günther Jacobs. Qual a função do direito penal? Bom, é reafirmar a vigência da norma. O direito penal existe para proteger a norma e não o bem jurídico. Agora, o que eu proponho a você é discutir um funcionalismo reducionista ou contencionista, que está vinculado à tese da tipicidade conglobante, que hoje é uma realidade, colega Anderson, você sabe, dentro de STF e dentro de STJ. A atipia conglobante da descaracterização da tipicidade material quando há bagatela. Isto é muito interessante. Nós temos que entender aqui, meus caros, que houve uma ruptura de paradigma. A tipicidade penal, ela para os clássicos era a mesma coisa que a tipicidade formal. Quando eu falo dos clássicos, veja bem, eu estou falando de autores que escreveram lá atrás, um pouquinho mais no passado, autores que escreveram sob outra ótica, autores que escreveram antes da Constituição de 88, que não tinham em mente essa questão dos princípios, das garantias. A tipicidade a tipicidade penal era sinônimo de tipicidade formal. Eu quero que você, desde logo, comece a refletir sobre isso. O cidadão, o rapaz, ele vai até o supermercado, ele pega a barra de chocolates, ele esconde, ele sai daquele supermercado e ele não paga. A questão é, eu não quero saber se ele praticou crime. Isso não nos interessa ainda, se o fato é típico, ilícito e culpável. Não interessa. O que eu quero, senhores, é saber, ele praticou o fato típico? Eu ainda estou no primeiro degrauzinho deste conceito tripartite de crime. Não há consenso, mas a posição majoritária é que o conceito analítico de crime se submete a 3 elementos. O primeiro degrau trata da tipicidade, o segundo trata da ilicitude e o terceiro trata da culpabilidade.
é a posição majoritária no nosso país, não é a única, porque há autores que se filiam a um conceito finalista bipartido, o famoso finalismo dissidente brasileiro, dizendo que crime é apenas fato típico e ilícito e a culpabilidade é um mero pressuposto para a aplicação da pena. Pois bem, o que eu quero é perguntar a você, não se o fato é criminoso, se existe tipicidade, ilicitude e culpabilidade, mas se existe tipicidade, ponto. Esta é a minha indagação, Marta. O fato, ele é típico, só isto. O fato é típico. Aquela menina que vai à farmácia e que pega o condicionador que custa R$5, que custe 10, que custe 20, que esconde na bolsa, que sai e não paga. Ela praticou o fato típico de furto? Porque o que nos diz o artigo 155, caput do Código Penal? Diz que é crime subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, submetendo o agente a uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Se nós, como os penalistas clássicos, entendermos que tipicidade penal significa a mesma coisa que tipicidade formal, ora, o fato formalmente se amolda, se encaixa ao que está na lei. Porque o sujeito que pegou aquela barra de chocolates de R$ 1,99, ele subtraiu para ele uma coisa alheia, que é o chocolate, móvel, que pertence a uma outra pessoa, nem que seja a pessoa jurídica, que é o supermercado X. Se tipicidade penal é igual a tipicidade formal, formalmente o fato se enquadra, se subsume, como nós dizemos, a lei. O fato é típico, ponto. Passamos ao próximo estágio, que é verificar se é também ilícito e depois se é ou não é culpável. Esta é a questão. O que se propõe o Zaffaroni? A dizer só um pouquinho, calma lá. A simples circunstância de o fato formalmente se amoldar, se encaixar, se subsumir ao que está na lei, é muito pouco para dizer, é típico. Ou seja, a tipicidade penal, ela não é a mesma coisa que tipicidade formal. A tipicidade formal, ela faz parte de um conceito de tipicidade penal que é muito mais amplo que a mera tipicidade formal. Além da tipicidade formal, nós temos que ver se há também tipicidade conglobante. Por isso o nome, a teoria da tipicidade conglobante. E o Zaffaroni, o grande mestre argentino Zaffaroni, ele é muito feliz quando ele fala nesta nomenclatura tipicidade conglobante, porque ele quer analisar o fato de maneira global. Ou o fato, ele contraria o direito como um todo, ou o fato não contraria o direito como um todo também. O que nós não podemos é trabalhar com uma contradição, uma contradício que leve à ilogicidade do sistema. Porque o mesmo fato, olhe bem, ele não pode ser lícito para o civil e crime. Isto é um absurdo. O mesmo fato não pode ser lícito, permitido para o administrativo e criminoso. Isto, repito, é um absurdo. Isto conduziria a uma ilogicidade do sistema, que é o que Zaffaroni procura afastar. Por isso, este termo tipicidade conglobante, você deve analisar o fato de maneira global, ou o fato como um todo, ele respeita o direito, ou como um todo não o respeita. Nós temos que pensar que o direito é um só. O direito é uno. O direito é indivisível. Esta divisão, ela é didática entre o penal e o civil, e o administrativo, e o eleitoral, e o processual, e o constitucional. Ela é didática. É um só. Aquele mesmo fato que é praticado no mundo do ser, como eu digo, lá fora, na vida como ela é. Quer dizer, aquele fato é um só. E ele não pode aqui para nós, no mundo do dever ser, porque o direito é uma abstração. Eu digo mais, colega Anderson, o direito é uma convenção. O nosso mundo jurídico aqui é o mundo invisível, do dever ser. Agora lá na rua, na vida como ela é, no mundo do ser, o fato é um só. Este mesmo fato, ele não pode contrariar o penal, mas não contrariar o civil. Repito, isso seria um absurdo. Pense aqui comigo. O pai, ele não pode castigar moderadamente o seu próprio filho,
desde que para fins de educação e criação? É claro que ele pode. Isto é um dos atributos do poder familiar, o que se chamava antes do Código Civil atual, que é de 2002, de pátrio poder. Não chame mais de pátrio poder. Chame de poder familiar, artigo 1630. Um dos atributos do poder familiar, que está no 1634, é este. É claro que o pai pode, o pai e a mãe podem castigar moderadamente, por favor, o próprio filho, desde que para fins de criação e educação. Não obstante exista esta faculdade, é o poder familiar, é um direito do pai e da mãe, prevista no Código Civil, no direito privado. Imagine, aí chega uma denúncia lá no Conselho Tutelar, que é encaminhada para o Ministério Público, que denuncia aquele pai. Quer dizer que o direito privado permite, e o MP vai denunciar no âmbito penal? Mas isso é contradição. Se o pai pode, ele pode para o civil, mas não pode para o penal? Como assim? Eu quero que você pense, por exemplo, no artigo 301 do Código de Processo Penal. Você concorda que qualquer pessoa do povo pode prender alguém que esteja praticando um crime? É claro que pode. O que nos diz o 301? A autoridade policial e os seus agentes devem, quer dizer, o delegado de polícia, e aqui quem fala para vocês é um ex-delegado de polícia também, tá? O delegado de polícia e os seus agentes devem prender quem está praticando um fato, quem está em flagrante. E qualquer do povo pode fazê-lo, pode prender quem está em flagrante. Muito que bem. Conhecendo a lei processual penal, o seu Zé, que é dono do mercado X, está vendo ali no mercado dele, no estabelecimento dele, um crime sendo praticado, digamos um furto. Aí, ele conhecendo o 301 do CPP, ele sabe, olha, eu sou qualquer do povo, eu posso prender quem está em flagrante. Ele pega o furtador, deixa dentro do banheiro dele trancado até a chegada da polícia militar, que vai conduzir o agente até a autoridade policial para decidir se lavra ou não lavra o flagrante. Pois bem, depois esta questão chega no Ministério Público, que vê que aquele rapaz, o conduzido, o que foi autuado em flagrante, acaba ficando, digamos, meia hora trancado no banheiro do seu Zé até a chegada da polícia. Sabe o que acontece? O seu Zé é denunciado por cárcere privado. Não, mas só um pouquinho. O seu Zé, que cumpriu uma faculdade que está na lei processual penal, porque ele podia, ele é qualquer do povo, prender em flagrante quem está em flagrante, praticou crime ao mesmo tempo. Mas é uma faculdade, como é que ao mesmo tempo, com a mesma conduta, ele pode praticar um crime? Quer dizer que pode para o direito processual penal, mas não pode para o penal? Esta contradição é que se tenta evitar com Zaffaroni. Por isso, tipicidade global, conglobada. Lembrem deste termo, conglobado ou conglobante. Portanto, para início de conversa, você tem que observar que houve uma ruptura de paradigma. Como assim uma ruptura de paradigma? A tipicidade penal, que sempre foi sinônimo de tipicidade formal, não é mais. A teoria da tipicidade conglobante vem e acaba quebrando esta lógica. A tipicidade penal, ela hoje significa, cuide agora, tipicidade formal, que claro está dentro do conceito de tipicidade penal, mas também tipicidade conglobante. Você está vendo? Tipicidade penal não é mais só a formal, é também a formal, mas a conglobante. Isto é tipicidade penal. Nós temos, portanto, que, para sabermos se o fato é típico, temos que enfrentar, dentro da tipicidade penal, a tipicidade formal mais a tipicidade conglobante. Vamos começar a fazê-lo. Dentro da tipicidade formal, a primeira coisa que você deve analisar é, formalmente, o fato é criminoso? Formalmente, o fato constitui crime? Claro que nós vamos continuar necessitando da tipicidade formal, é óbvio, sob pena de atipicidade, é claro. Mas o raciocínio não é mais este. O raciocínio agora é outro, é ao contrário, veja bem. Só porque está na lei previsto como crime não significa que é típico. Este é o raciocínio hoje. É muito pouco estar na lei. Quer dizer, isto é, claro, algo moderno, impensável, lá para os autores clássicos. Os autores clássicos diziam, não, porque está na lei, aquela conduta se subsume à lei,
ela é típica. Vamos ver depois se é ilícita, vamos ver depois se é culpável. Hoje não. Hoje, a partir da tipicidade conglobante, só porque está na lei não significa que a conduta é típica. Significa que há indícios de que o seja. Então, você tem que lembrar hoje que tipicidade formal significa que há forma de crime. Ponto. Só isso. Tipicidade formal significa que há forma de crime. Significa que o fato se subsume à norma. O fato se amolda ao tipo penal. Ponto. Só isto. Só porque há este encaixe, não diga é típico. Diga, existe tipicidade formal. Só isso. Só existe a formal. Nós temos que enfrentar agora a conglobante. Então, lembre do nosso esquema. O que é tipicidade penal para o clássico? É a formal, ponto. O que é tipicidade penal para o moderno ou para a tipicidade conglobante? Tipicidade penal significa a tipicidade formal mais a tipicidade conglobante, as duas. Tipicidade formal é o quê? Forma de crime. Simplesmente isto. Significa que o fato se subsume à lei. Ponto. Nós temos que ver se há tipicidade conglobante. O primeiro aspecto de análise da tipicidade conglobante é: a conduta do agente é antinormativa? Ou seja, o primeiro aspecto dentro da conglobante é a antinormatividade. Anote aí. Tipicidade conglobante significa antinormatividade mais tipicidade material. Anote, eu repito, tipicidade conglobante significa antinormatividade mais tipicidade material. Antinormatividade mais tipicidade material. Vamos falar sobre o primeiro aspecto da tipicidade conglobante. Vamos falar da antinormatividade. Então, veja bem, a conduta do agente tem que ser antinormativa. O que é para o Zaffaroni ser antinormativa a conduta? Significa que ela não pode ser nem imposta pelo Estado e nem fomentada por ele. Isto, senhores, é a antinormatividade. Vejam bem, a conduta não é nem imposta e nem fomentada pelo Estado. Se a conduta não é nem imposta e nem fomentada pelo Estado, ela é, você pode dizer, antinormativa. Como assim imposta ou fomentada? Eu não estou entendendo bem. Você pode me explicar? Posso sim. Antinormatividade. Em primeiro lugar, a conduta não pode ser imposta pelo Estado. O que você tem que entender aqui é que nós queremos uma interpretação sistemática e lógica. Eu não posso admitir que este fato seja lícito para um ramo do direito e ilícito para o penal. É isso que nós temos que afastar. Eu não posso admitir que o Estado, com uma mão, diga, você vai e faz, porque eu estou te mandando. Imposição. E com outra, diga, há indícios de crime. No que você fez. No que eu mandei você fazer, você está praticando o fato típico. Mas só um pouquinho. Isso gera uma confusão. O sistema é ilógico, se assim o for. Como assim condutas impostas? Primeira pergunta que eu faço a você é, novamente, cabe pena de morte no Brasil? Esta é a pergunta. Resposta, comecem sempre pela regra e depois vocês vão para a exceção. A regra é não. A regra é não cabe pena de morte no Brasil. Por quê? Porque a Constituição assim o diz. Ela diz no artigo 5º, inciso 47, que são vedadas as seguintes penas. E a letra A está lá, é a morte. São vedadas, então não cabe. E aí depois nós vamos para a exceção. Primeiro nós falamos da regra e depois da exceção. Não cabe pena de morte no Brasil, vírgula, salvo de guerra declarada pelo presidente da República na forma do artigo 84, inciso 19 da Constituição Federal. Você sabe em que caso que vem a pena de morte? O colega Anderson sabe, com certeza. No caso de traição à pátria. No caso de traição à pátria. Você sabe onde é que está a traição à pátria? Ela está prevista no CPM, Marta, no Código Penal Militar. Há um capítulo próprio para os crimes de traição à pátria. Joseleno, você sabe quem é que é chamado de traidor à pátria? O inimigo. Vocês se deram conta?
Olhem o link que nós podemos fazer com o direito penal do inimigo. O inimigo, assim chamado pela lei militar, ele é o traidor à pátria. Pois bem, no Código Penal Militar há vários tipos que falam da traição à pátria. Se você buscar no CPM, o preceito secundário desses crimes, está lá, pena, 2 pontos, morte. Então é neste caso que cabe a pena de morte. E se nós observarmos a parte geral do Código Penal Militar, nós veremos que a morte no nosso país, ela se dá por batalhão de fuzilamento. A morte no Brasil, ela é feita, ela é executada por fuzilamento. É o que está, repito, na parte geral do Código Penal Militar. É quase, isso é muito engraçado, né? É quase como na China, A China é o país em que o Estado mais mata de maneira oficial no mundo, você sabia? Os Estados Unidos, que vem em segundo lugar, e vem muito em segundo lugar. A última estatística que eu li, é um assunto pelo qual eu me interesso muito, foi a última que eu li, porque foi a última que eles largaram oficialmente, tá? Eles publicizaram. Havia mais de 1.000 pessoas mortas de diferença entre o primeiro lugar, China, segundo Estados Unidos. A China é o país em que se mais mata de maneira oficial, é claro, oficial, no mundo. O que é interessante também se dá por fuzilamento essa morte na China. Só que depois, colegas, o Estado chinês manda uma carta cobrança para a família do executado, cobrando o valor do projetil. Cobrando o valor do projetil. Pois é, no Brasil, isto acontece em parte porque no Brasil também se mata, diz o CPM, por fuzilamento. É claro que isso é só no caso de guerra declarada. É num caso excepcional, lembre, a guerra significa a falência do direito. Onde a guerra não há direito, o direito não deu certo na guerra. Portanto, a situação é excepcional. A regra é que não cabe, não se fala em pena de morte no Brasil, por favor. Ok? Muito que bem. Vamos trabalhar em tese? O que eu vou falar não é provável, mas também não é impossível. O Brasil entrou em guerra. Vamos falar em tese. O Brasil entrou em guerra. Durante a guerra é identificado um traidor à pátria. Esse rapaz, o nosso traidor à pátria, ele responde perante a justiça militar a um due process of law, a um devido processo legal, onde lhe é garantida a ampla defesa, lhe é garantido o contraditório, só que ele é condenado. E essa condenação transita em julgado. Depois que a condenação transita em julgado, os autos são conclusos para o juízo da execução penal, que vai despachar da seguinte forma: cumpra-se a decisão. É assim que vem o despacho. Cumpra-se a determinação do juiz sentenciante. Cumpra-se. Qual foi a pena? Morte. Você está vendo? Qual foi a pena? Morte. Você está vendo que aquele juiz ou militar que trabalha na execução penal, ele vai designar aquele batalhão de fuzilamento para executar a sentença e ele vai impor, é claro. Você vai lá e você cumpra o que eu decidi. Eu, Estado, eu, juiz que represento o Estado. Você vai lá e você cumpre. Inclusive, sob pena de responder administrativamente em caso de eventual desobediência. Mas é claro, você está vendo que nós aqui, todos nós, não temos dever de matar. Nenhum de nós aqui. Se nós matarmos alguém, em tese, esse fato deverá vir com uma causa de exclusão da ilicitude. Então, eu matei, mas matei em legítima defesa. Eu matei, mas matei em estado de necessidade. Em tese, o fato vai ser típico. Só que vai ser lícito pela incidência do 23 do Código Penal. Só que este cidadão, que é o militar, que trabalha no batalhão de fuzilamento, ele tem dever de matar. Ao contrário da nossa conduta aqui, nós não temos dever de matar. Nenhum de nós, nem eu como promotor, é claro que eu não tenho dever de matar ninguém. E digo mais aos senhores, nem o sniper, sabiam? Nem o sniper, que é o atirador de elite, ele não tem dever de matar. Ah, mas e quando tem aquela situação em que o bandido está segurando o refém, e ele vai lá, o atirador de elite, ele treinou para isso, ele mira e vai e toca a bala. Ele não tem dever de matar, por favor. Ele não está em estrito cumprimento do dever legal, não há imposição de pena de morte nessa situação. Bom, mas como é que ele sai, então? Por qual excludente que ele não pratica homicídio? Legítima defesa de terceiro, é claro. Legítima defesa de terceiro. Esta é a resposta correta jurídico-penalmente. Não há dever de matar para nenhum de nós, mas para este rapaz que trabalha no batalhão de fuzilamento, este militar, há. Ele é obrigado, o juiz ali apresenta o Estado. Cuide do termo, hein? Apresenta o Estado
O juiz não representa o Estado. Quem representa o Estado é o procurador do Estado. O juiz é o Estado, ele personifica o Estado, ele apresenta o Estado. O juiz apresentando o Estado diz, você vá e cumpra a minha decisão. No momento em que há uma imposição, você está vendo, a conduta daquele sujeito que puxa o gatilho e mata, não pode ser antinormativa. Você está vendo como é lógica, como é coerente, como é interessante a tese do Zaffaroni? O Estado não pode, com uma mão, dizer você vá e você pratique tal conduta, e com a outra, você está praticando crime. Ou pelo menos você está praticando fato típico, está começando a praticar crime. Isto seria um absurdo. Isto seria ilógico. É isto que não se quer. Se o Estado impõe, o mesmo Estado não pode dizer é típico. Seria um absurdo. Portanto, se a conduta ela é imposta ao agente, em tese ao funcionário público, ele não pode estar praticando crime. Ele não pode estar praticando nem mesmo fato típico de crime. Marta, pensa comigo no caso do oficial de justiça. José Helena, o oficial de justiça, ele recebe em mãos um mandado de busca e apreensão. Colega Anderson, um mandado de penhora. O sujeito está em mãos com um mandado. Olha o nome disso tudo, é uma ordem do juiz. Por ordem, você já viu, né? Já leu mandado de penhora. Por ordem do doutor fulano de tal, juiz de direito. É uma ordem, então. É uma imposição ao oficial de justiça que tem que ir lá e tem que penhorar o quadro que está pendurado na parede do devedor. E está lá no final do mandado, inclusive, se necessário for, o uso, a requisição, que é a ordem, de força policial. Então você pode pensar aqui em várias hipóteses. Aquele oficial de justiça, quando entra na casa do executado e pega o quadro da parede, é o quadro que está sendo penhorado contra a vontade do executado, ele estaria praticando furto? Esta é a questão. E vou mais para vocês. Ele bate na porta. Aí o executado olha ali pela correntinha. Quem é? Olha, eu sou fulano de tal, eu sou oficial de justiça, eu vim aqui penhorar os seus bens. Eu não abro. Pum, fecha a porta. Aqui você não entra. Mas eu sou oficial de justiça, eu tenho que entrar, senão eu vou ter que chamar a força policial, meu cidadão. Aqui você não entra. Ah, não entro? Sinto então, eu vou cumprir a ordem do juiz. O oficial de justiça vai e chama o policial. E diz para o policial, pode meter o pé na porta. Como assim? Posso? Pode, está aqui o doutor está dizendo. Requisição de força policial, se necessário for. É o Estado dizendo isso. Porque eu quero que você compreenda o seguinte. Como é que o penalista clássico trabalhava a questão do oficial de justiça? Quando ele mete o pé na porta, ele quebra a porta do executado e entra na casa dele, o que diz o penalista clássico? O oficial de justiça praticou fato típico de violação de domicílio. Fato típico de violação de domicílio. Típico, mas lícito. Por que lícito? Porque há uma tese chamada de estrito cumprimento do dever legal, que está prevista no artigo 23, inciso 3º do Código Penal. Fato típico, mas lícito.